Será que realmente você está conseguindo conversar com o seu paciente? E o principal, será que o seu paciente está conseguindo entender tudo o que você fala durante a sua consulta? Então, assiste esse vídeo até o final e não esquece, se inscreva e deixe o seu like. Eu sou o Dr. Eduardo Caldeira e você está no canal O Futuro da Face. Isso é uma coisa super importante e vale milhões. Nós estamos numa série de vídeos tratando sobre carreira, profissões, faculdade, escolhas, e nós falamos também sobre consultas, como gerar autoridade, o que o seu paciente espera de você. Isso tanto para pessoas que estão começando na carreira e também para profissionais já experientes, pessoas que às vezes se deparam com situações diferentes no dia a dia. Isso acontece com todos os profissionais. Acontece comigo todos os dias. Às vezes, você se depara com situações que você não está acostumado. E aí você tem que saber lidar com situações diferentes. E uma das situações que a gente tem que saber lidar é a comunicação no consultório, nas clínicas e nos hospitais. E isso muda o tempo todo. A comunicação, ela muda com a sociedade. A sociedade muda, a comunicação muda constantemente. E os profissionais das áreas da saúde, eles também têm que modificar a forma de comunicar para chegar até a população. Os profissionais da área da saúde têm um linguajar próprio. Quando a gente vai para a faculdade, nós aprendemos uma linguagem própria. Eu até brinco com os meus alunos. Nós temos o nosso alfabeto. Quando a gente chega na anatomia, só para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente, em média, 5.000 nomes. Vocês já imaginaram, além do que vocês aprendem em português, vocês terem que aprender, por exemplo, mais 5.000 nomes, por exemplo? É mais ou menos isso que a gente aprende, só em uma disciplina. Sabe como chama? Anatomia humana. Então, imaginem, um profissional desse, ele acaba se distanciando da linguagem popular. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, voltamos para a realidade. Quando eu explico isso, e é muito importante a gente ter isso em mente, a gente tem que retornar para a realidade. Quando a gente vai falar com o paciente, a gente tem que imaginar que o paciente não conhece esse tipo de linguagem. Então é muito importante que a gente traga essa linguagem, que é uma linguagem difícil, que é uma linguagem diferente da realidade, apesar da gente saber que hoje em dia o paciente tem acesso ao Google, acesso às pesquisas, mas ele não consegue interpretar corretamente todos os termos. Então isso fica meio confuso e às vezes atrapalha e atrapalha muito mais. Então, nós temos que trazer a realidade desses termos ao dia a dia do paciente. E isso é muito importante. Quando a gente vai conversar com o paciente, nós temos que lembrar disso. Trazer esses termos à realidade do paciente. Então, quando a gente vai conversar com o paciente, por exemplo, eu vou falar o seguinte: olha, existe uma obstrução no canal lacrimonasal, na altura da concha nasal média, indo para o meato nasal médio, concha nasal inferior e meato nasal inferior. O paciente ele vai ficar um pouco confuso, concordam? Então eu tenho que tentar traduzir tudo isso para uma linguagem muito mais acessível para ele poder entender o que eu estou falando. Ou então, olha,
paciente tal está com uma obstrução no antro do seio maxilar. Ou seja, esse tipo de terminologia fica muito difícil do paciente poder entender o que eu estou explicando. Isso acaba, para os profissionais, às vezes se tornando um pouco mais fácil. Apesar que muitos profissionais, dependendo do tipo de linguagem que a gente usa, profissionais mais experientes entendem mais fácil. Alguns profissionais um pouco menos experientes, dependendo do termo, às vezes vão ficar um pouquinho mais em dúvida. Isso também é normal, por causa da experiência, é normal. Mas, para o paciente, fica muito distante esse tipo de linguagem. Então, lembrem disso. Toda vez que a gente for explicar o caso para o paciente, é muito importante que a gente diminua essa distância e que a gente leve o mais próximo do dia a dia do paciente, para que ele possa entender o que a gente está explicando para ele. Outra coisa importante que a gente pode utilizar são esquemas ou desenhos aonde o paciente possa entender, ou então modelos aonde a gente pode estar mostrando para o paciente a região que está com problema. Então, o uso de modelos é muito prático, aonde ele vai poder entender o que está acontecendo com ele. Isso é uma forma também que ele consegue visualizar, que ele consegue observar o que está acontecendo. Então, a gente tem que usar formas acessíveis para que esse tipo de vocabulário não fique tão distante. Então, se você gostou de mais esse vídeo, não esquece, se inscreva no canal e deixe seu like.